TSE de Minas passou, né? Você fez a prova, você não fez, está aqui acompanhando porque você está interessado na área de controle. E agora, como foi a prova? Qual foi o tema da discursiva? O que fazer? Quais os meus próximos passos? E quais os concursos da área de controle que vamos ter em breve? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Toca a ficha! Em linhas gerais, o concurso do TSE de Minas Gerais foi formado por uma prova objetiva com 100 questões de múltipla escolha, então diferente do padrão tradicional do CESP de verdadeiro ou falso, e além disso nós tivemos 2 questões discursivas, uma sobre controle externo, comum para todos os cargos, e uma outra específica dentro de cada área de formação. Por falar nisso, o concurso foi dividido basicamente em 7 áreas de formação, como Direito, Engenharia, Ciências Contábeis, Administração, Ciências Atuariais, Ciências da Computação, entre outras. Pessoal, essa prova foi uma prova analisando assim no contexto e conversando com os professores das disciplinas específicas, foi uma prova do nível médio para difícil. Não foi a mais difícil já elaborada pelo CESP, mas foi uma prova um pouquinho complicada em relação ao que o CESP vinha cobrando anteriormente. Além disso, falando especificamente de direito administrativo e de controle externo. O que eu notei? Nas questões de controle externo nós tivemos uma prova de fato difícil, mas eu não diria nem tanto assim difícil. Na verdade foi uma prova chata, uma vez que várias questões foram passíveis de recurso. O CESP, nas primeiras questões de controle externo, foram 20 questões, né, um volume bastante interessante, mas nas primeiras eles tentaram inventar alguma coisa e por isso as questões até ficaram um pouquinho dúbias e por isso algumas podem ser impugnadas por intermédio do recurso. Vamos esperar que o CESP de fato analise os nossos recursos, né? Analise os recursos dos candidatos para que de fato a gente tenha aqui uma questão que seja mais objetiva e que avalie verdadeiramente o conhecimento de cada candidato e não prejudique ninguém em virtude de uma interpretação das questões. Além disso, nas questões de direito administrativo nós tivemos 10 questões cobradas para a maioria dos cargos, né, para todos os cargos, menos para o cargo de direito. Nós tivemos 10 questões comuns de direito administrativo no nível de dificuldade que estava ali médio, não estava tão difícil assim. Nas questões de direito nós tivemos 20 questões, a maioria também estava mais ou menos tranquilo ou no nível médio e uma outra questão ficou um pouquinho mais complicada e nós também indicamos a possibilidade de recurso em uma ou outra questão. O que nós notamos em linhas gerais das questões de controle externo e de direito administrativo? Primeiro, o CESP não está cobrando tanta jurisprudência assim, até caiu uma jurisprudência ou outra nas questões de direito. Além disso, o CESP aprofundou alguns detalhes do regimento interno do TSE de Minas, e o que pode tornar uma questão um pouquinho mais complicada. Mas também não entrou assim numa doutrina tão difícil, tão complicada. Eles até trouxeram textos específicos em uma ou outra questão, o que pode ser uma tendência do CESP. Mesmo assim, eu acredito que o interessante é sempre você estudar o mais básico, estudar o mais geral, que é o que quase sempre cai em prova e que na maior parte das vezes te prepara até mesmo para essas questões que cobram textos alternativos. Enfim, estudando na linha que a gente já está acostumado a estudar, analisando a jurisprudência essencial, resolvendo um bom volume de questões, é possível ir bem numa prova dessa. Talvez não gabaritar, mas o seu objetivo não é gabaritar, mas sim acertar mais do que os seus concorrentes para alcançar a sua aprovação. Eu conversei também com alguns professores do Estratégia sobre disciplinas específicas. Por exemplo, o professor Carlos Xavier, lá de administração, ele falou que as questões de administração elas vieram no nível médio para difícil e disse que o CESP cobrou alguns temas que anteriormente não eram cobrados, o que demonstra uma certa evolução em relação a essa disciplina. Os professores Paulo Souza, de Direito Civil, e Fábio Dutra, de Direito Tributário, falaram que nas questões dessas disciplinas o nível veio dentro do esperado, então não tivemos nenhuma novidade, até porque o CESP não tem tanta tradição assim em questões de controle externo ou de tribunais de contas em aprofundar nesses assuntos. Já em contabilidade geral, a prova também veio dentro do esperado, até no nível um pouquinho mais baixo e nos conhecimentos gerais ou na maior parte dos cargos, uma quantidade menor de questões. E na parte de contabilidade propriamente dita, nós tivemos um nível também até dentro do esperado. E uma das redações foi sobre contabilidade pública, especificamente para o cargo ou para a área específica de contabilidade. Sobre as discursivas, nós tivemos 2 redações de até 60 linhas, uma delas comum a todos os cargos e a outra específica de cada uma das especialidades. Eu vou falar especificamente ou de forma mais detalhada da parte de controle externo. Só lembrando que algumas das discursivas também foram interessantes naquelas específicas. Por exemplo, para a área de direito caiu uma discursiva falando sobre alguns posicionamentos do STF sobre as competências do Tribunal de Contas. Sobre, por exemplo, aquela competência
que o STF diz que os tribunais de contas não têm, que é fazer a apreciação prévia de contratos administrativos. Então, o tema é interessante também e você pode dar uma olhada oportunamente. Agora, falando especificamente da discursiva de controle externo, vou colocar no quadro para você ter uma ideia de como que foi cobrada essa discursiva. O tema, de até 60 linhas, trazia um texto motivador aqui em cima falando sobre as competências dos tribunais de contas, mas o que nos interessava era basicamente o que você tinha que escrever. Você tinha que descrever, elaborar um texto dissertativo acerca do controle externo exercido pelos tribunais de contas. E são dois tópicos que você tinha que abordar. O primeiro tópico, você tinha que descrever as competências privativas do Tribunal de Contas da União. Aqui não tem para onde fugir. Aqui é basicamente abordar o nosso artigo 71 da Constituição Federal. Tudo que você lembrasse nesse tipo de discursiva, o CESP normalmente não quer que você entre nos detalhes. Então aqui é basicamente reproduzindo aquilo que na hora da prova você lembrava. Pelo menos tinha que falar da apreciação das contas do chefe do Poder Executivo, emitiu o parecer prévio, tinha que falar do julgamento das contas. Aqui eu estou dizendo que eu acredito que pelo menos você deveria falar. O julgamento das contas dos administradores e daqueles que causassem prejuízo ao poder público, tinha que falar da apreciação dos atos de pessoal, os atos de registro de provimento e também de aposentadoria, reforma e pensão, a competência para determinar o exato cumprimento da lei, a possibilidade de sustar os atos administrativos e, no caso dos contratos, de comunicar ao Congresso Nacional. Aí eu já acredito que você não teria tanto espaço para entrar nos detalhes, mas até se fosse possível também podia entrar um pouquinho nos detalhes sobre isso. Competência para aplicar sanções, para realizar auditorias e inspeções, entre outras tantas atribuições previstas no artigo 71 da Constituição Federal. Só que não se esqueça que são 60 linhas e que um tópico, esse primeiro, ele estava valendo um pouquinho mais da metade da pontuação. Estava valendo 10 pontos, o outro estava valendo 9 pontos e tem um ponto que é aquele ponto da parte formal. Então, como que você recupera ou como que você trabalha esse outro tópico aqui? O que eu faria primeiro? Cerca de 35, no máximo 40 linhas para o primeiro item, até por ele ser bastante extenso, mas se o CESP dedicou 9 pontos para o segundo item, é porque ele também queria que ali você desse uma boa trabalhada. Só que o segundo tópico ele é um pouquinho mais subjetivo, ele fala para você comentar sobre as finalidades e os objetivos da fiscalização financeira e orçamentária da União e das entidades da administração direta e indireta. Ora, afinal de contas, quais são as finalidades e os objetivos da fiscalização financeira e orçamentária? O primeiro ponto é que eu acredito que essa expressão financeira e orçamentária foi utilizada como um gênero para descrever toda a competência fiscalizatória do Tribunal de Contas, porque de volta e meia a gente fala em controle externo, orçamentário e financeiro. Então não é que eles estavam excluindo, por exemplo, a análise contábil, a análise operacional da administração pública, mas sim que ele só queria falar genericamente do que seria a competência do controle externo. Aqui eu iria trazer alguns temas, por exemplo, sobre o aperfeiçoamento da gestão pública, aquele papel que o Tribunal de Contas faz junto com o Poder Legislativo de servir de ponte entre a sociedade e o agente público funcionando aqui na proteção, representando a sociedade dentro dessa repercussão do controle da administração pública. Nós poderíamos trazer também aqui outras finalidades e objetivos como contribuir para a legalidade, legitimidade e economicidade, inclusive mencionados no artigo 70 da Constituição Federal, responsabilizar, por que não, os agentes públicos quando isso for o caso, e aqui a gente poderia entrar até um pouquinho com aquelas questões das competências do Tribunal de Contas, como, por exemplo, emitir opiniões, aquela parte mais educativa, pedagógica dos Tribunais de Contas, utilizada com a finalidade, o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública. Então esse segundo item ele era de fato um pouquinho mais objetivo, mas você tinha que falar genericamente sobre essa questão da proteção dos recursos públicos, da legitimidade, da legalidade, da economicidade, entre outros aspectos mais. Então acredito que essa discursiva aqui, apesar de ser difícil de você chegar na nota máxima dela, ela no entanto não foi aquele tipo de discursiva que volta e meia a gente vê em redações do CESP, em que os candidatos sequer têm noção do que deveria falar. Aqui você poderia falar entre vários tópicos e quanto mais você conhecesse o artigo 71 e o artigo 70 também da Constituição Federal, com certeza melhor ia ser a sua nota.
Em relação aos recursos, eu vislumbro a possibilidade de recorrer em 6 das 20 questões de controle externo. A prova de controle externo ela foi comum para todos os cargos, então foram 20 questões de múltipla escolha que acabaram sendo cobradas em todos os 7 cargos do concurso do TCE de Minas Gerais. Em alguns casos, o CESP quis complicar um pouquinho e acabou causando uma certa confusão, por isso que eu entendo que há possibilidade de recursos nessas questões que eu estou trazendo. É claro, em uma ou outra eu estou dando uma forçadinha só para mostrar, se você errou essa questão, tente recorrer por causa deste argumento. Mas em outros casos, realmente há possibilidade de recorrer contra a questão. Vale lembrar também aqui que minha análise está com base no meu gabarito extraoficial, no momento em que eu já analisei também outros possíveis gabaritos da banca CESP ou então possíveis confusões em relação ao que provavelmente será o gabarito da banca. No entanto, na terça-feira à noite será divulgado o gabarito preliminar e a partir dele é que efetivamente você poderá recorrer. Além disso, quem faz o recurso é você que tem acesso ao sistema, deve utilizar os argumentos que eu estou passando aqui, também a análise completa que eu disponibilizei no site do Estratégia Concursos para fazer o seu recurso. Por fim, a minha análise aqui ela vai ser bem objetiva, o comentário completo já consta no site do Estratégia e também aqui no meu canal do YouTube. Vamos para a tela. Analisando na tela então a questão 81, que é a primeira que eu entendo que a gente pode recorrer, é aquela situação do agente de fato. E aí a gente sabe que em relação ao agente de fato, os efeitos dos atos decorrentes do agente de fato, os atos do agente de fato em relação aos terceiros de boa-fé, eles podem ser preservados. Por isso que nessa situação eu entendo que tanto a alternativa A como também a alternativa C, dentro desse caderno que eu estou utilizando como referência, podem ser indicadas pelo CESP. A letra A fala anulado pelo judiciário, que invalidará os atos praticados pelo empregado no desempenho de suas atribuições funcionais. Ora, o judiciário de fato pode anular o ato administrativo. No entanto, em relação aos efeitos ou aos atos praticados pelo agente de fato, eles permanecem válidos em relação aos terceiros de boa-fé. E também aqui tem a aplicação da chamada teoria da imputação. Agora já falando da questão 82. Essa questão aqui, de certa forma, ela é bastante tranquila. Para mim, o gabarito é a alternativa C, que diz que mesmo que parte do processo tenha sido irregular, o TCU ele pode indicar irregularidades na execução contratual. No entanto, o motivo do meu recurso é a alternativa E, porque a alternativa E, ela fala sobre a situação da audiência e da citação. No âmbito dos processos no Tribunal de Contas, nós temos dois tipos, no Tribunal de Contas da União, nós temos dois tipos de instrumentos para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, que é a audiência, quando não há débito, e a citação, que ocorre quando há débito. Só que a Lei 8443, que é a lei orgânica do TCU, não é mencionada no edital do TCE de Minas Gerais. Por isso que você pode recorrer, alegando que a alternativa E você só poderia responder se tivesse conhecimento da lei orgânica do TCU. Vale lembrar que na lei orgânica do TCE de Minas não existe essa previsão da audiência. A forma de oportunizar o contraditório para a defesa é única e exclusivamente por intermédio da citação e cabe também a notificação para os demais atos processuais. Voltando então para o nosso quadro, a gente já pode avançar para a questão 83, que eu também entendo que é passível de recurso. Qual que é a situação da questão 83? Ela diz que o controle externo da administração pública, e aí vai trazer para a gente várias situações. Para mim, provavelmente o gabarito indicado será a alternativa B, que fala que pode invalidar atos produzidos que infringam a legislação. Qual que é o erro dessa situação? É que, na verdade, apesar de ele entender que a letra B vai ser o gabarito, o Tribunal de Contas ele não invalida os atos. Ele determina que a autoridade competente adote as medidas necessárias para o exato cumprimento da lei. E se não for cumprida a ordem, o tribunal tem competência para sustar a execução do ato impugnado. Então não se trata de invalidar. Invalidar é a anulação, e a competência para anular é
só da administração pública e do Poder Judiciário, não é uma competência do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas determina que se anule, e se sua ordem não for cumprida, ele susta a execução do ato impugnado. Mesmo assim, eu entendo que a letra B seria a melhor opção. Caberia também indicar a alternativa D como gabarito. Especificamente essa competência aqui é uma competência, uma atribuição do sistema de controle interno. Então, por isso que eu creio que o certo vai marcar ela como correta. No entanto, se a gente dar uma analisada de forma mais aprofundada nas competências do Tribunal de Contas, ele acaba avaliando o cumprimento de metas previstas do plano plurianual e a execução também dos planos de governo, porque se cabe ao Tribunal de Contas realizar a fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil, se ele tem toda essa atribuição e também tem competência para avaliar a legalidade, consequentemente ele aprecia as metas do plano plurianual, avalia também o cumprimento dos planos de governo. Por esse motivo, eu entendo que a letra B vai ser indicada como gabarito, mas é possível anular essa opção e pedir para marcar a alternativa D como gabarito correto, ou então tornar essa questão aqui como nula, uma vez que mesmo que a gente coloque a letra D como gabarito é uma maldade, né? Afinal de contas, muita gente deixou de marcar a letra D porque se alegria que é uma competência do controle interno. De qualquer forma, para mim a questão 83 deveria ser anulada. Já partindo para a questão 86, é uma questão que para mim foi uma questão bem complicada. Ela seguiu em linhas gerais, pelo que a gente pode notar, apesar dela se tratar do artigo 50 da Constituição Federal, o texto ali é muito semelhante a uma tese que inclusive eu mencionei, coloquei o link lá no nosso comentário da questão. E lá naquela oportunidade, a autora que escreveu a tese, ela contestou vários pontos que estão entre as alternativas que vão indicando o erro de cada uma das opções apresentadas pelo CESP. Eu gosto de dar um destaque para a alternativa B, que para mim muita gente pode ter marcado ela, só que se a gente vai lá no regimento interno do Congresso, ou melhor dizendo, no regimento interno da Câmara dos Deputados, diz que a matéria ela tem que versar sobre competência do Congresso Nacional e também tem que versar sobre competência do Ministro de Estado. Então, por esses dois aspectos, eu não posso falar que é a administração pública, porque existem competências do Congresso que não são necessariamente atividades da administração pública no sentido de função administrativa. E também, se eu utilizo a administração pública genericamente, há competências dos ministros de Estado que não são de toda a área de atuação da administração pública, teria que ser competência específica daquele ministério. Então, só por isso, eu já não posso marcar a letra B como correta. O gabarito provavelmente será a alternativa E, seguindo a redação do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, já que aqui no artigo 50 não tem a competência para as comissões formularem pedidos de informação escritos, somente as mesas da Câmara e do Senado. E o motivo do meu recurso é justamente porque o artigo 50, parágrafo 2º, menciona que são as mesas, ao passo que a alternativa E fala genericamente Câmara dos Deputados e Senado Federal. Por esse motivo, com base na redação literal do artigo 50, parágrafo 2º, é possível interpor recurso para, se a letra E vier como gabarito, pleitear a anulação da questão. E as demais opções eu não vejo como possibilidade de ser o gabarito correto. Aí agora a gente já chega na questão 89, que é uma questão sobre as formas do exercício do controle administrativo. O Eli Lopes Meirelles fala que o controle administrativo ele pode ocorrer por intermédio da fiscalização hierárquica ou do recurso administrativo. E o recurso administrativo ele subdivide em diversas espécies. Uma dessas espécies é a reclamação, que é justamente o instrumento que serve para você se opor quanto a determinada atuação da administração pública, você mostrar uma indignação contra determinado ato da administração pública que possa afetar um direito que seja seu. Nesse caso, então, o gabarito da questão provavelmente vai ser a alternativa E. Qual que é o motivo do recurso aqui? É porque o recurso administrativo é um gênero do qual a reclamação é uma espécie. Se a reclamação é uma espécie de recurso administrativo, a alternativa A também não deixa de estar certa. Portanto, tanto a letra A como a letra E estão devidamente corretas e por isso que essa questão merece anulação. Provavelmente o gabarito vai ser reclamação, mas cabe interpor recurso para dizer que também poderia ser o recurso administrativo como gênero do qual a reclamação é uma mera espécie. Chegando à última questão que eu entendo que é passível de recurso, a gente já está falando aqui dos instrumentos de recurso previstos na legislação do TCE de Minas Gerais. Se a gente pegar os artigos 324 e 342, invariavelmente o gabarito acaba sendo a alternativa B.
No entanto, se a gente fizer uma leitura bem criteriosa do artigo 342, nós vamos falar que cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição em acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno ou pelas câmeras ou em decisões monocráticas. Quando a gente fala desse tipo de contradição, não é uma contradição entre decisões anteriores. O tribunal já decidiu oportunamente de forma diferente do que vocês decidiram para mim. Nesse caso, você está discutindo o próprio mérito do caso que está sendo recorrido. Todavia, o embargo de declaração ele é mais para uma obscuridade, para uma contradição específica, em geral uma contradição dentre os argumentos apresentados no próprio acórdão. O conselheiro vai lá e apresenta uma série de argumentos que indicariam determinada conclusão, mas no final ele acaba concluindo de forma distinta. Então, quando ele fala contradição em acórdãos, na verdade é contradição específica dentro de cada acórdão, conforme os argumentos apresentados. Por isso que nessa situação não caberia nenhuma das alternativas previstas, porque o mais adequado para o caso descrito no enunciado seria o recurso ordinário. Portanto, a gente tem a seguinte sistemática. Para o texto da questão, embargos de declaração. Agora, na realidade mesmo, aquela situação descrita acaba sendo um recurso ordinário que não é nenhuma das alternativas da questão e por isso que ela também merece o devido recurso. Enfim, fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui ao longo do nosso vídeo, nós tivemos uma prova que eu até considerei boa do TCE de Minas Gerais. Talvez o CESP tenha pisado na bola em algumas questões, mas isso nós vamos ver na análise dos recursos e também no gabarito preliminar. Se você foi muito bem nessa prova, continue lutando, principalmente por essas questões do recurso. E se você não foi tão bem, se o TCE de Minas era apenas um passo para os seus próximos concursos e você está focando na área de controle, aqui vem a minha mensagem final. Pessoal, 2019 será um ano bastante interessante para a área de controle. Por quê? Primeiro que nós vamos ter o concurso do TCDF. Isso é um fato. E muito provavelmente o concurso do TCDF terá como banca o CESP. Então, se você está vislumbrando o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, utilize a prova do TCE de Minas Gerais, principalmente as provas de administração, contabilidade e direito, e pegando aqui os conhecimentos básicos de todos os cargos, porque elas podem te ajudar na preparação para o concurso do TCDF. Lembrando que no TCDF nós temos um concurso público de nível superior em qualquer área de formação e que a tendência é que o CESP, isso especificamente para o cargo de auditor de controle externo, e que a tendência é que o CESP cobre um edital bastante abrangente, e isso se confirma na banca CESP. Então nós devemos ter disciplinas específicas da área de direito, devemos ter também a parte de contabilidade, contabilidade geral, contabilidade pública e também a administração pública. Em linhas gerais, a expectativa é que o TCDF acabe misturando vários conteúdos que nós vimos em contabilidade, em direito e também em administração, sem falar, é lógico, no nosso controle externo. Além disso, 2019 tem a possibilidade de ter o concurso para o Tribunal de Contas da União. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê aqui o provimento de 19 cargos para o Tribunal de Contas da União. Então também é uma possibilidade de concurso que nós estamos vislumbrando ao longo do ano de 2019. Enfim, se você gosta da área de controle, se você tem esse interesse em entrar em um Tribunal de Contas, principalmente TCDF, TCU ou outros tribunais de contas, 2019 pode ser um ano bastante interessante. Utilize as provas do TCE de Minas Gerais, a prova do TCE de Pernambuco, a prova do TCE da Paraíba e também TCE Paraná e TCE Santa Catarina, que são provas que podem te ajudar aqui na interpretação ou na análise das questões das nossas disciplinas. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal e vamos firmes rumo à sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima!